Olá, boa noite! Está começando a segunda temporada, 12ª edição do Jornal BKM, trazendo notícias de forma clara e objetiva, atualizando você sobre política, economias, agronegócios, entretenimento, criminologia, radar do tempo e esporte. Tudo isso você encontra aqui, todos os sábados às 21 horas. Está no ar o Jornal BKM, segunda temporada. Primeira turma do STF tem maioria para manter ex suspenso no Brasil. Análise em plenário virtual vai até às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira. 5 ministros votam. Turma analisa a decisão de Moraes tomada após rede social desobedecer série de ordens judiciais. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos nesta segunda-feira, dia 2, para manter a rede social ex-suspensa. A decisão vale até que a plataforma cumpra decisões da Justiça, pague multas aplicadas por desobedecer ordens judiciais, que somam mais de 18 milhões de reais, e indique um representante legal. Os ministros da primeira turma julgam no plenário virtual a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o uso da plataforma. Os votos podem ser inseridos no sistema eletrônico até o fim da noite de segunda-feira. A suspensão foi garantida pelos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ainda devem votar os ministros Carmen Lúcia e Luiz Fux. A maioria também seguiu o entendimento de Moraes de que deve ser aplicada multa de R$50 mil para pessoas e empresas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X, como o uso de VPN. A multa foi questionada pela OAB, mas este pedido ainda não foi analisado. X suspenso. Desde abril, Elon Musk tem descumprido várias ordens do ministro Alexandre de Moraes de bloquear contas de investigados pelo STF, acusados de afrontar a democracia e a legislação brasileira. Musk também não pagou as multas, que somam até agora em 18,35 milhões de reais, por descumprir ordens judiciais. O empresário também postou imagens de sátiras ao ministro no próprio X e acabou incluindo como investigado no inquérito das milícias digitais, do qual Moraes é relator. O X fechou o escritório no Brasil no dia 17 de agosto, alegando que Moraes ameaçou prender a então representante legal da empresa no país. A decisão de Moraes. Na decisão desta sexta-feira, dia 30, que determinou a suspensão do X, o ministro disse que, quando intimada, a referida plataforma incorreu em desobediência judicial e resolveu criminosamente divulgar mensagens incitando o ódio contra a Suprema Corte. Moraes afirmou ainda que Elon Musk confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão, confunde deliberadamente censura com proibição constitucional ao discurso de ódio e de incitação a atos antidemocráticos. O ministro disse ainda que a instrumentalização criminosa de diversas redes sociais, em especial a rede X, também vem sendo investigadas em outros países. E citou um trecho do parecer do procurador-geral Paulo Gonetti, que concordou com a decisão de suspender o X. Bonetti lembrou que o empresário Elon Musk
tem cumprido centenas de ordens de remoção de conteúdos vindo dos governos da Índia e da Turquia. No despacho dessa sexta-feira, dia 30, Alexandre de Moraes afirmou ainda que houve reiterados, conscientes e voluntários descumprimento das ordens judiciais e inadimplemento das multas diárias aplicadas, além da tentativa de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais brasileiras, inclusive durante as eleições municipais de 2024. Os votos nesta segunda-feira. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes confirmou os termos da decisão individual e propôs o referendo da suspensão do X e da multa de R$50 mil para pessoas e empresas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X, como o uso do VPN. A multa foi questionada pela OAB. Diante de todo o exposto, voto no sentido de referendar a decisão do tocante à suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet LTDA em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No caso de pessoa jurídica, deve ser informado também o seu responsável administrativo, diz um trecho de voto de Moraes. Sobre as multas, o ministro vota para que sejam destinadas às pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas para fraudar a decisão judicial, com a utilização de subterfúgios tecnológicos, como por exemplo o VPN, entre outros, para continuidade de utilização e comunicação pelo X, enquanto durar a suspensão, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais na forma da lei. O ministro Flávio Dino acompanhou a decisão de Moraes. Em seu voto, Dino disse: "O poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade de jurisdição. A liberdade de expressão é um direito fundamental que está umbilicalmente ligado ao dever de responsabilidade. O primeiro não vive sem o segundo, e vice-versa, em recíproca limitação aos contornos de um e de outro", continua Dino. Colaboração internacional. Brasil e China estudam impactos de eventos climáticos extremos na Caatinga. O objetivo é analisar a influência climática de eventos extremos, como o El Niño, na vegetação e suas aplicações no bioma. Pesquisadores do Brasil e da China estão avançando em uma colaboração internacional para investigar os impactos das mudanças climáticas em seus ecossistemas tropicais dos dois países, dentre eles a Caatinga. O projeto tem como objetivo analisar a influência da variabilidade climática e de eventos extremos, como o El Niño, na fenologia vegetal e suas aplicações para a biodiversidade. Dividido entre as instituições dos dois países, o projeto tem a Unesp Rio Claro liberando as atividades no Brasil, enquanto a Beijing Natural Universe coordena a pesquisa na China. A iniciativa é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Interação do clima com a vegetação. A atuação da Embrapa Semiárido se concentra em dois aspectos. O primeiro é analisar o impacto de eventos climáticos extremos, como secas severas nas vegetações de Caatinga. Já o segundo envolve o estudo das diferentes escalas espaciais e temporais aplicáveis ao monitoramento da vegetação.
Estamos avaliando a interação do clima com a vegetação a partir de diversas tecnologias, explica Magda Moura, pesquisadora da Embrapa. No campo experimental de Catingá, em Petrolina, uma torre de referência que mede fluxos de carbono, água, radiação, precipitação e umidade do solo, dentre outros parâmetros ambientais, conta com uma câmera fenológica acoplada que observa diariamente as respostas das plantas às variações de tempo e do clima. Este monitoramento é complementado com imagens de drone que ampliam a área de observação para cerca de 5 hectares e de satélites como o Landsat e o MODIS, que oferece uma visão mais ampla, com resolução entre 30 a 500 metros, relata Moura. O projeto combina esses dados de Catingá com informações de outras regiões do Brasil e da China, permitindo uma análise mais abrangente dos impactos climáticos. Pesquisa em biomas brasileiros. A coordenadora do projeto no Brasil, a pesquisadora Patrícia Moregato, da Unesp, ressalta que, além da Catingá, o estudo também abrange a análise dos efeitos dos eventos climáticos na dinâmica foliar e na resposta da vegetação do cerrado. Estamos vendo um aumento de secas extremas e chuvas intensas em várias regiões. Esse projeto nos oferece uma oportunidade única de avaliar as adaptações e a resiliência da vegetação brasileira e entender como as espécies desses dois biomas estão reagindo a esses eventos extremos, afirma Moregato. Com a utilização de torres de fluxo e câmeras especializadas para monitorar e fotografar a vegetação de forma sequencial, o projeto tem analisado o ritmo de produção e perda de folhas, correlacionando esses dados com gatilhos ambientais e eventos climáticos. As torres de fluxos instaladas em locais estratégicos na Catingá e no Cerrado permitem que as equipes comparem as respostas das plantas a fenômenos como o El Niño, que teve um impacto significativo no clima em 2022 e 2023. Queremos descobrir se a vegetação se tornou mais ou menos produtiva após esses eventos extremos e como isso afeta a fotossíntese e a captação de carbono, destaca a pesquisadora da Embrapa Magda Moura. A análise inclui a validação de padrões de vegetação detectados por satélite para verificar como o comportamento foliar é refletido nas imagens de sensoriamento remoto. Impactos nos serviços ecossistêmicos. Além de monitorar a dinâmica foliar, o projeto também busca estimar como as mudanças fenológicas podem impactar serviços ecossistêmicos cruciais, como a produção de frutos. O embuzeiro, por exemplo, tem grande importância para as populações tradicionais do semiárido, que dependem de seus frutos. Se a sincronia da produção de frutos for afetada, isso pode gerar sérias consequências para essas comunidades, explica Moregato. A coordenadora do projeto destaca ainda um dos aspectos inovadores do trabalho, que envolve o monitoramento fenológico em uma espécie em nível global, o jacarandá. Jacarandá mimosifolia Dom foi escolhida como espécie piloto devido à sua distribuição em 55 países. Se esse piloto der certo, podemos replicá-lo para outras espécies e regiões, envolvendo mais pessoas e aplicando a coleta de dados, conta a pesquisadora. Moregato também enfatiza a importância da parceria internacional para aprimorar estratégias de adaptação e restauração de espécies diante das mudanças climáticas. Esse projeto fortalece as relações científicas entre Brasil e China e contribui para a compreensão dos efeitos globais das mudanças climáticas, oferecendo dados valiosos para a conservação e manejo sustentável dos ecossistemas. Comitiva chinesa visita a Embrapa Semiárido. Como parte das ações do projeto,
No dia 21 e 22 de agosto, a Embrapa Semiárido recebeu uma comitiva de pesquisadores chineses para um intercâmbio científico. A delegação, composta por representantes de universidades chinesas, Beijing Normal University, Yexin China Normal University e Zhejiang University, e pesquisadores da Unesp e da USP, iniciou sua visita ao site de referência em estudos de clima e vegetação da Caatinga, onde fica a torre de fluxo, Caatinga Flux Tower, localizado na área de reserva legal no campo experimental da Caatinga. Além da visita ao campo, o primeiro dia incluiu uma recepção pela chefe-geral da Embrapa Semiárido, Maria Auxiliadora Coelho de Lima, seguida de apresentações institucionais e palestras sobre fenologia vegetal e o impacto da variabilidade climática. As discussões contaram com a contribuição de especialistas da Unesp, USP e Embrapa, além de apresentações dos trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores chineses. No dia seguinte, o grupo continuou o intercâmbio científico no percurso da trilha ecológica da Caatinga, onde os pesquisadores foram apresentados as principais espécies da Caatinga, seus usos e aspectos botânicos. Em seguida, a comitiva visitou plots permanentes, onde são realizados avaliações da fenologia e biomassa da Caatinga, finalizando as visitas nas câmeras para os estudos climáticos sob condições controladas da Embrapa Semiáridos. Boa noite, está começando mais um episódio do Mundo dos Entretenimentos. Eu sou a Tainá. Saiba algumas curiosidades sobre mamíferos. Os cangurus. Os cangurus são animais marsupiais que se destacam pelo seu tamanho. Seus grandes saltos e a curiosidade formam o desenvolvimento de seu filhote. Os cangurus são mamíferos australianos do grupo dos marsupiais, assim como os gambás e os koalas. Eles fazem parte da família Macropodidae, sendo também chamados de macropodes, o que significa pés grandes. Nesta família estão os chamados cangurus e também os wallabies, walrus, cangurus das árvores e pandemelons. Características dos cangurus. Os cangurus são animais grandes que apresentam grandes pernas traseiras e pés compridos. Eles usam as pernas traseiras para saltar e utilizam sua cauda para garantir o equilíbrio necessário. Quando se move de maneira mais devagar, utiliza a cauda como uma espécie de quinto membro. As patas dianteiras são pequenas. Os cangurus apresentam hábitos crepusculares e noturnos. São animais herbívoros que se alimentam de uma grande variedade de plantas. Os cangurus são mamíferos que se destacam por serem marsupiais. Este grupo peculiar de mamíferos caracteriza-se por garantir o desenvolvimento do embrião no útero da mãe por um certo período de tempo e ter um nascimento precoce do filho, o qual completa seu desenvolvimento durante o período de amamentação. Na grande maioria das espécies, os indivíduos após o nascimento permanecem em uma espécie de bolsa, chamada de marsúpio, daí a denominação marsupial. Vale ressaltar que os filhotes nascem bem pequenos, com cerca de 2,5 centímetros de comprimento. Esses pequenos filhotes, então, sobem por meio do pelo da mãe até a bolsa. Quando chegam dentro da bolsa, eles alimentam-se do leite da mãe. Eles ficam ali até adquirirem capacidade de explorar o habitat sozinhos. Os cangurus enfrentam como principais ameaças os seres humanos e cães selvagens chamados de dingos. Ao perceberem a ameaça, os cangurus utilizam seus fortes pés para baterem contra o chão. Em momento de confronto, esses animais muitas vezes chutam o predador. Espécies de canguru. Costuma-se considerar como cangurus 4 espécies do gênero Macropus. São elas: canguru vermelho, Macropus rufus,
Esse canguru destaca-se como sendo o maior entre todos os cangurus e também o maior marsupial vivente no planeta. O canguru vermelho pode atingir até mais de 2 metros desde a ponta do rabo até a cabeça e pesar mais de 90 quilos. Ele é nativo da Austrália e é encontrado em regiões áridas e semiáridas. Vivem em média 22 anos. Atualmente está classificado na lista vermelha da IUCN, na categoria pouco preocupante. Canguru cinza oriental, Macropus giganteus. Essa espécie de canguru é muito similar ao canguru cinza ocidental, sendo, por muito tempo, tratados como subespécies. Eles são encontrados em diferentes habitats, como florestas e pastagens. É uma espécie noturna, vivem em grupos e reúnem-se em locais onde o alimento é abundante. Atualmente está classificado na lista vermelha da IUCN, na categoria pouco preocupante. Canguru cinza ocidental, Macropus filiginosus. Essa espécie é encontrada em maior parte do sul da Austrália. Este animal apresenta um corpo grande e locomove-se em baixa velocidade, utilizando a locomoção por 5 pés e saltos bípedes velozes. Atualmente está classificado na lista vermelha da IUCN, na categoria pouco preocupante. Canguru antilopineu, Macropus antilopineus. Essa espécie pode ser encontrada em grupos de até 30 animais. É observada em campos de regeneração, campos abertos e subbosques. Atualmente está classificada na lista da IUCN na categoria pouco preocupante. Curiosidades sobre os cangurus. O canguru vermelho, ao nascer, apresenta um tamanho aproximado de uma abelha. O canguru vermelho nasce cerca de 33 dias após a fecundação. O maior marsupial existente no planeta é o canguru vermelho. Os bebês cangurus são conhecidos como joey na Austrália. Os cangurus gostam de viver em grupo. Os cangurus podem saltar até 9 metros em um único salto. Os cangurus podem atingir até 30 km por hora. A cauda do canguru ajuda na locomoção e no equilíbrio. Todas as espécies de canguru sofrem com a caça, sendo esses animais usados para a retirada da carne e também da pele. Ravioli caseiro, massa coringa. O ravioli caseiro é uma opção deliciosa e versátil que permite criar uma variedade de recheios e combinações de sabores de sua preferência. Com sua massa feita à mão e recheio fresco, o ravioli caseiro proporciona uma experiência gastronômica e autêntica e gratificante. Com a possibilidade de personalizar o recheio com ingredientes como queijo, carne, vegetais e ervas frescas, é possível criar combinações únicas que certamente vão encantar os paladares mais exigentes. Ao preparar a massa coringa e rechear os raviolis, você cria um prato caseiro e reconfortante que pode ser apreciado em ocasiões especiais ou em refeições do dia a dia. Como o processo de preparo descomplicado e acessível, é possível reproduzir essa delícia em sua própria cozinha, permitindo que você e sua família desfrutem de uma refeição personalizada e satisfatória a qualquer momento. Descubra o prazer de preparar e saborear o ravioli caseiro e permitir-se explorar novas combinações e variações que certamente vão agradar a todos. Surpreenda seus amigos e familiares com essa opção versátil e caseira. Surpreenda seus amigos e familiares com essa opção versátil e caseira e desfrute de momentos especiais em torno dessa iguaria clássica da culinária italiana. 4 copos de farinha de trigo, meia colher de chá de sal, 2 ovos, 1/4 de um copo de azeite de oliva, meio copo de água, farinha extra em mãos para polvilhar, recheio de sua preferência, algum molho de sua preferência. Modo de preparo, 40 minutos. 1. Faça o recheio do ravioli de sua preferência, queijo, frango, carne, etc. Quebre os ovos em uma tigela grande e bata-os com um garfo. Adicione água, azeite, sal e misture tudo. Adicione 1 copo de farinha à tigela e mexa para misturar a farinha com a mistura anterior.
Repita com o restante da farinha, adicionando um copo de cada vez. Misture até formar uma massa macia. Polvilhe as mãos em uma superfície lisa com farinha. Retire a massa da tigela, forme uma bola e solve-a por 5 minutos, ou até se tornar elástica. Polvilhe um rolo com farinha e abra a massa, até ela ter aproximadamente 4 milímetros de altura. Caso não tenha um molde para o ravioli, use cortador de biscoitos ou copo para cortar círculos na massa. Recheie os círculos com o recheio desejado e dobre a massa pela metade, fazendo uma meia-lua. Aperte as extremidades e feche completamente o ravioli com a ajuda de um cortador, carretilha de massa ou um garfo. Caso tenha dificuldade em fechar a massa, molhe seus dedos em água e umedeça a extremidade externa do círculo. Enquanto está produzindo os raviolis, acomode os primeiros numa forma enfarinhada para evitar que se grudem. Cozinhe os raviolis em água fervente por 5 minutos ou até ele começar a flutuar. Sirva com o molho de sua preferência. Pode-se congelar os raviolis. Coloque-os separadamente em um pote, polvilhe-os com farinha para evitar que eles se grudem. Boa noite! Está no ar mais uma edição do Mundo dos Esportes no Brasil e no mundo para você. Eu sou o Helder Kelvis e vamos para as notícias. Com o ginásio lotado, Praia Grande vence Santo André e faz história pelo Paulista de vôlei. Primeira partida em casa na elite estadual é coroada com vitória por 3-1. Com mais de 2.000 torcedores presentes no ginásio Falcão, Praia Grande conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista de Vôlei, divisão especial. O elenco praia grandense vence o Super Vôlei Santo André de virada por 3-1 na noite dessa sexta-feira, dia 30, em partida válida pela terceira rodada da primeira fase. A primeira partida marcou um encontro da equipe adulta masculina de Praia Grande como sua torcida, atuando como mandante no Paulista. Nas duas primeiras rodadas, a cidade havia atuado como visitante contra, respectivamente, o Vedacity Guarulhos e o Viapol Vôlei São José. Com a segunda vitória na competição, a equipe do Litoral de São Paulo segue entre os líderes do Paulista e na zona de classificação para as semifinais. Com o triunfo contra Santo André, o elenco praia grandense soma 2 vitórias e 1 derrota após 3 jogos realizados. A vitória aqui no ginásio Falcão é mais um momento especial nessa trajetória de primeira temporada da equipe no Paulista. O nosso primeiro encontro com a torcida que nos apoiou do início ao final. Todo o elenco estava ansioso por isso. Tivemos tranquilidade para virar o marcador e garantir mais este triunfo. Ainda falta muita. Sabemos de todas as dificuldades, mas estamos na briga por uma vaga na próxima fase, afirma o auxiliar técnico Ricardo Vasconcelos. O ótimo aproveitamento defensivo, com pontos de bloqueios principalmente nos sets finais, foi um grande destaque da atuação dos donos da casa. O fundamento esteve entre os mais trabalhados pela equipe ao longo de todos os treinamentos realizados na última semana. Todos os jogadores se esforçaram muito nos treinamentos. Sabemos que temos condições de seguir evoluindo. Foi muito especial jogar diante de nossa torcida, familiares e amigos. Agora é trabalhar ainda mais duro, pensando nas próximas rodadas. Ainda é cedo, mas estamos na briga pela vaga na próxima fase do Paulista, revela o central alemão. E vamos falar um pouco sobre o jogo.
Desde o início da partida, a torcida soltou aquela voz para incentivar o time Praia Grande. Dentro de quadra, os jogadores das cidades estavam ansiosos para devolver tanto carinho em pontos e boas jogadas. Isso atrapalhou a equipe no primeiro set. O Super Vôlei Santo André se aproveitou dos erros não forçados dos donos da casa e fechou o set em 25-22. Já o segundo set começou aquela disputa acirrada, bem equilibrada. As duas equipes se alternaram na frente do placar. O técnico do time, PG Rodrigão, mexeu na equipe promovendo as entradas do ponteiro, Harvard, que ainda é da categoria juvenil, e do levantador Bruno Ledo. As mexidas surtiram efeito e a equipe deslanchou, vencendo o set em 25-16. A virada no placar veio com o crescimento significativo do bloqueio do time Praia Grande. Destaque para o central alemão. O atleta com 36 anos é o mais experiente do grupo e comandou a equipe parando os ataques de Santo André e fazendo a festa da torcida. A vantagem de 9 pontos, 25-14, comprovou a superioridade praia-grandense. A atuação no quarto e decisivo set do time da casa foi ainda mais efetiva e sólida, com o saque entrando e desorganizando a defesa rival. Praia Grande foi abrindo vantagem. Em um levantamento preciso de João Mussá, coube ao central Richardson marcar o ponto final, em uma jogada pelo meio de rede, decretando assim a vitória praia-grandense no set 25-11 e no duelo por 3-1. E falando de despedida, que nem sempre é fácil, a vitória foi ainda mais emocionante, foi mais especial para o central do time PG, Vitor Alcântara, carinhosamente chamado por todos de Vitão. O atleta se despediu de Praia Grande diante do Super Vôlei Santo André. Um dos líderes da equipe, o jogador, vai para a Europa defender o Académica de Portugal. Ainda em quadra, foi abraçado pelos companheiros. Já no vestiário, visivelmente emocionado, agradeceu a todos pelos momentos vividos nas primeiras rodadas do Paulista. Levarei vocês e o time Praia Grande no meu coração. A vitória de hoje é especial. Deixo irmãos queridos aqui. Este grupo é especial e está construindo uma linda história. Sigam unidos, um dando força para o outro. O futuro reserva coisas maravilhosas para todos que fazerem parte deste elenco. Não está sendo fácil partir, declara Vitão. Próxima rodada. Praia Grande terá um desafio e tanto na próxima rodada do Paulista. A equipe viajará até Bauru, interior do estado, para enfrentar o SESI Bauru, um dos principais times do país na atualidade. O jogo será na sexta-feira, dia 6, a partir das 20 horas, no ginásio de Horto. Brasileiros se classificam para mais 5 finais da natação nas Paralimpíadas de Paris. Carol Santiago bateu o recorde paralímpico e está na decisão dos 50 metros livres S12. Gabrielzinho também vai tentar mais uma medalha ainda nesta segunda-feira. O Brasil se classificou para mais 5 finais da natação na manhã desta segunda-feira. Carol Santiago e Gabriel Araújo vão buscar mais medalhas a partir das 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Carol deu um show nas eliminatórias dos 50 metros livres S12, ficando em primeiro lugar e batendo o recorde paralímpico, que já era dela, com tempo de 26,71. Gabrielzinho foi o melhor na prova dos 200 metros livres S2. E também está na final Bruno Becker, Edênia Garcia, Maiara Barreto, Débora e Beatriz Carneiro e João Pedro Brutus também avançaram. Carol Santiago vai buscar mais uma medalha nas Paralimpíadas de Paris. Opa! Ouro nos 100 metros costas. A nadadora bateu o recorde paralímpico dos 50 metros livres S12, deficiência visual. Nas eliminatórias nesta segunda-feira, Carol avançou com o melhor tempo geral, nadando em 26,71. O antigo recorde já era da pernambucana, conquistado em Tóquio de 2020, com tempo de 26,82. Por pouco, a nadadora não superou o recorde mundial de 26,61, que também é dela. Lucilene Souza também estava na disputa, mas ficou fora da final, com o tempo de 28,65. Carol volta à piscina ainda nesta segunda-feira, às 13h47, horário de Brasília. Gabrielzinho amassou novamente e também vai buscar mais uma medalha em Paris, nadando os 200 metros livres S2, classe destinada a nadadores com deficiência física. Gabriel Araújo terminou em primeiro lugar no quadro geral. O brasileiro conseguiu a marca de 4 minutos 11s33 e foi o melhor das classificatórias. Gabrielzinho vai competir na final a partir das 14h28, horário de Brasília. O objetivo das classificatórias é me preparar e ver o que eu tenho que acertar. Foi tranquilo. Agora é pensar na final. É uma prova longa que tem que deixar a força para a hora certa. Vou descansar o máximo possível. É usar as classificatórias para descansar e chegar com força máxima na final, falou o Gabrielzinho. Competindo pela mesma prova, Bruno Becker também avançou. O nadador fez tempo de 4 minutos 31s17 e terminou na quarta colocação geral, podendo brigar pelo pódio na decisão. E vamos lá! O Brasil ainda conseguiu dobradinhas em 2 provas nesta segunda-feira, disputando os 50 metros livres costa S3, classe destinada a nadadores com deficiência física. Edênia Garcia e Maiara Barreto avançaram à decisão. Edênia nadou em 1 minuto 04s03 e ficou em 6º lugar. Maiara ficou logo atrás, nadando em 1 minuto 07s64 e se classificando em 7º. A final será às 13h05, horário de Brasília. Outras 2 brasileiras disputaram a mesma prova e se classificaram, e dessa vez a competição foi em família. Débora e Beatriz Carneiro são irmãs gêmeas e se classificaram em 1º e 2º lugar, respectivamente, na prova dos 100 metros peito S14, nadadores com deficiência intelectuais. Débora fez o melhor tempo geral das classificatórias, com 1 minuto 16s04. Já Beatriz fez 1 minuto 16s99, a segunda melhor marca geral.
A decisão será às 13 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Também teve brasileiro na prova dos 100 metros peito S14, nadadores com deficiência intelectuais. João Pedro Brutus fez o segundo melhor tempo das classificatórias e garantiu a vaga na final, em grande estilo. João nadou em 1 minuto 04 S70 e chega para competir por um lugar no pódio. O brasileiro só foi superado pelo australiano Jake Michael em 1 minuto 04 S66. A prova que vale a medalha será às 13 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Outros brasileiros nas classificatórias. Gabriel Cristiano não avançou às finais dos 50 metros livres S9, deficiência física mínima, voltando a competir em Paralimpíadas, já que não participou de Tóquio 2020. Gabriel fez o tempo de 27,S24. O brasileiro ficou na 16ª colocação e, como somente os 8 melhores tempos avançam nas classificatórias, não se classificou para a decisão. Representado por Mariana Ribeiro, Juan Felipe, Gabriel Cristiano e Cecília Kathleen, o Brasil conseguiu o terceiro melhor tempo na final no revezamento misto 4 por 100, com 4 minutos 35 S30, mas foi desclassificado depois da prova pela arbitragem. A seleção teve a nota revisada e pediu recurso depois da decisão. Ainda não foi explicado o que aconteceu e o resultado do recurso também não saiu, mas essa desclassificação acontece por alguma irregularidade durante a disputa, como uma antecipação na largada. E estas foram as notícias do mundo dos esportes do Brasil e do mundo para você. Eu sou o Elder Kelvis e até a nossa próxima edição. Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. De agora em diante estarei passando para vocês as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Começando agora pela cidade de Campinas, a terra campineira terá um domingo bastante quente, inclusive o mais quente da semana da cidade. Mínima de 18 e máxima de 35, zero risco de chuva e tempo bastante abafado pela cidade. Segunda-feira, mínima de 18 e máxima de 34, zero risco de chuva pela cidade, tempo bastante aberto. Terça-feira, mínima de 19 e máxima de 34, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 19 e máxima de 34, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Quinta-feira, mínima de 19 e máxima de 34, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Sexta-feira, mínima de 21 e máxima de 35, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. E para finalizar o sábado, mínima de 19 e máxima de 34, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Uma observação para a semana da cidade de Campinas: devido à falta de chuva na cidade e à baixa umidade também, a tendência é o clima ficar bastante seco. Todavia, muita atenção às atividades físicas ao ar livre e também a beber bastante água durante essa semana. Indo agora para a cidade de São Paulo.
Paulo, que assim como a cidade de Campinas, também terá uma semana com altas temperaturas, acima da média também da última semana. Começando pelo domingo, mínima de 18 e máxima de 34, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Segunda-feira, mínima de 17 e máxima de 32, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. Terça-feira, mínima de 19 e máxima de 33, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 19 e máxima de 33, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. Quinta-feira, mínima de 19 e máxima de 34, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. Sexta-feira, mínima de 19 e máxima de 34, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. E para finalizar o sábado, mínima de 18 e máxima de 30, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Umidade na cidade de São Paulo pode chegar até 28%. Portanto, bastante atenção também a atividades físicas durante essa semana e também beber bastante água. Devido à falta de chuva e à baixa umidade, tem riscos também de dar problemas na voz, problemas na garganta, entre vários outros problemas devido à secura na cidade. Indo agora diretamente para a cidade do Rio de Janeiro, que assim como São Paulo e Campinas também fará altas temperaturas, zero risco de chuva e alta umidade. Começando pelo domingo, mínima de 21 e máxima de 29, tempo bastante aberto, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Segunda-feira, mínima de 21 e máxima de 28, tempo bastante aberto e com pouquíssimo risco de chuva pela cidade. Terça-feira, mínima de 22 e máxima de 29, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 22 e máxima de 31, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Quinta-feira, mínima de 22 e máxima de 32, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. Sexta-feira, mínima de 23 e máxima de 31, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. E para finalizar o sábado, mínima de 22 e máxima de 28, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. Uma observação para a cidade do Rio de Janeiro. Campinas e São Paulo foram cidades onde a umidade estará bastante baixa, todavia com zero risco de chuva. Rio de Janeiro, devido a ser um litoral, terá também zero risco de chuva durante a semana, todavia a umidade vai estar entre 60% e 80% devido ao Rio de Janeiro estar localizado no litoral do sudeste brasileiro, tá bom? Portanto, São Paulo e Campinas terá altas temperaturas com zero risco de chuva e umidade bastante preocupante, que pode chegar lá de 25% a 30%, todavia Rio de Janeiro, devido a estar no litoral, terá umidade entre 60% e 80%. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho.